Iniciando a nossa programação Conexões Agro. E que prazer e que honra quando a gente vê que todas as entrevistas que a gente faz traz construção, traz informação e muda a vida de muitos produtores. Hoje é um dia muito especial para mim. Em mais de 5.000 entrevistas no currículo, a partir de hoje, toda semana, eu estarei junto com um dos maiores nomes do agronegócio no Brasil, Leandro Barcelos. Uma honra para mim, como profissional, estar diante de um profissional tão respeitado do agro e que possamos juntos trazer informações para você, produtor, que está aqui nos assistindo, possa mudar, melhorar, transformar a sua produção na sua fazenda. Seja muito bem-vindo, Leandro. Bom, muito obrigado, Pedro. É uma honra para mim também. E sempre a gente fala, né, que levar a informação, levar a transformação, e a gente fala sempre a evolução, né, porque evoluir é transformar, né? Então, quer dizer, é um sinônimo de transformar. E isso, o nosso programa, o que a gente vai tentar levar para o agricultor, né, através de conhecimento, eu falo teórico, prático, mentalidade, né? De nós realmente mudar, melhorar a agricultura, porque a nossa agricultura já é boa, né, de América Latina, mas a gente tem a condição de melhorar mais ainda. E com certeza, com fé em Deus, Pedro, a gente vai se dedicar muito aqui para levar o melhor conhecimento, a melhor informação e realmente conseguir, né, gerar a transformação aí nos agricultores e do nosso país e de todos da América Latina aí, né? Leandro, quais são os principais fatores limitantes na produtividade de culturas como soja e milho, digamos assim, e como a nutrologia das plantas pode ajudar a superar tudo isso? Esse é o grande fator hoje que nós buscamos hoje. Eu particularmente busco isso há um certo tempo já, de entender. Você falou uma frase nova, uma palavra nova hoje que a gente chama de nutrologia. Antigamente a gente falava nutrifisiologia, mas esse é o grande segredo, porque no momento que você consegue aliar a fertilidade, a nutrição com a fisiologia, porque é tudo junto, né? Essa parte hormonal, resistência a doenças, a parte de autodefesa da planta, a parte que ela se defende do ambiente, isso é tudo mais uma parte fisiológica, mas precisa da nutrição. Então, o grande desafio hoje é nós, em primeiro lugar, colocar um solo que acondicione essa raiz, um solo com a nutrição, porque a boca da planta, a gente sempre fala, né? A boca da planta é a raiz. Então, para uma planta estar bem nutrida, para que a nutrologia funcione, ela tem que ter sistema radicular. E esse é o grande desafio do agricultor do mundo, eu falo. Porque quanto mais raiz, e para ter uma raiz potente, que tenha uma força de absorção de nutrientes, de água, ela tem que ter um solo muito bem formado na parte física, química e biológica que a gente fala. Então, um solo com oxigênio, sem impedimento físico, um solo entre os nutrientes, o pH, né, não tem alumínio, toda aquela parte química dos 14 nutrientes que a gente tem, mais alguns benéficos. E aí sim, Pedro, o grande cereja do bolo, a parte biológica. Né? A parte biológica ela é muito, muito importante para chegar em alta produtividade com lucratividade. E aí sim nós temos que ter a palhada, nós temos que ter os micro-organismos. E para que esses micro-organismos, eu falo assim, a próxima revolução verde vai ser biotecnológica. Né? Vai ser através de bactérias e fungos. Mas para isso funcionar, nós temos que ter a nossa bendita palhada no solo. Então, é um segredo meio complexo, mas no momento que tu faz a base, né, e eu sempre correlaciono com o alicerce de uma casa, quando você faz um bom estaqueamento, um bom alicerce, pode vir vendaval, pode vir chuva, pode vir até terremoto, que ela fica de pé, balança, mas não cai, né? Então, o nosso solo é assim, o agricultor que tem um bom solo e faz a nutrologia, ele pode dar uma balançada de vez em quando, com o preço tá mais ruim, o adubo sobe, mas ele não cai, quer dizer, ele não quebra. E a vida segue, né? Então, acho que o segredo está hoje de nós fazer com que isso se organize, né, e funcione conjuntamente, Pedro. E tem o conhecimento para isso. Tem. Basta a gente acessar ele e colocar em prática, né? Mas o conhecimento teórico, e já tem muita gente que faz isso, o conhecimento tem. Basta a gente aplicar. Tu fala em alcançar 100 sacos por hectares em condições adversas. Certo. Isso é fenomenal, é uma revolução para o agro, importantíssimo para o agronegócio.
Quais são as estratégias específicas que tu utiliza para melhorar a resiliência das plantas, Leandro, em cenários de verânico? Certo. Esse é um grande desafio. Hoje, nós temos essa coragem de chegar e promover isso, ou propor para os agricultores, porque já se conseguiu. E não só, a gente fala nos 2, 3 hectares de um concurso de produtividade. Não, isso tem, hoje, talhões, tem agricultores que conseguem isso em 100 hectares. Nós mesmos aí, em Santa Catarina, na região de Canoinhas, conseguimos mais de 100 sacos em mais de 400 hectares, numa área de média, né? Então, por que a gente faz? Porque é possível. A gente já fez isso. Então, mas isso é baseado num conjunto que eu falo de todo o projeto da construção dessa produtividade, que é uma planta, a gente fala hoje, em média, temos de 50 a 55 fatores produtivos que interferem na produtividade da soja, mas isso também está ligado ao algodão, à cana, ao café, porque, na verdade, a nutrifisiologia, esse que é o legal de entender isso, é que ela serve para qualquer cultura. Né? Claro que de cada um tem a sua especificidade. Como nós somos seres humanos, né? A gente tem às vezes até cada raça, vamos pensar assim, o de cada um africano, o indiano tem algumas particularidades, mas o basicão é igual para todo mundo. As plantas também são assim. A gente só entende elas diferentes, ela tem particularidades diferentes. Mas aí as 100 sacas por hectare, e aí um negócio muito importante, Pedro, que a gente tem que falar, não é gastando 90. O pessoal diz, Leandro, mas para colher 100 sacos tu vai gastar 90. Não é assim que funciona. Geralmente a gente tem muita lucratividade, e isso tem pesquisa científica mostrando isso hoje, né? Que até, se Deus quiser, nós vamos estar entrevistando essas pessoas e no decorrer dos nossos programas, mostrando isso, que sim, a gente aumenta um pouco o custo, mas vamos lá, aumentamos em torno de 10 a 15% de custo para a gente aumentar em torno de 60% de produtividade. Mas aí vem o negócio, Pedro. É a gente usar o sistema. A gente hoje não pode pensar em colher 100 sacos de soja pensando só na soja. Nós temos que pensar no sistema. Então, o que é esse sistema? É o milho segunda safra, no caso do sul é um trigo, é uma aveia, aqui no Cerrado é uma braquiária. A gente tem que pensar nesse sistema funcionando. Aí, quando o sistema funcionando e nós temos gramíneas, por exemplo, como sorgo, como milho, como a braquiária, que são muito potentes, porque elas são plantas C4. Quer dizer, o que é C4? Elas são plantas que conseguem captar ou absorver mais gás carbônico com uma maior eficiência. Então, elas são mais potentes. Por isso que o milho e a cana produz muito mais do que uma C3 como a soja, né? Porque elas têm uma eficiência fisiológica fotossintética muito maior. Mas aí a gente usa elas, como elas turbinam isso, colocam um carbono no solo, e olha que é legal, quando você está pensando em 100 sacos de soja por hectare, e você consegue isso, você trabalha sistema, você trabalha sequestro de carbono ao mesmo tempo, você trabalha meio ambiente, porque você está sendo mais eficiente na adubação que você está fazendo, então você coloca menos gás carbônico no ar, você ganha lucratividade e ganha produtividade. Então é todo junto. E a resiliência. Porque quando você forma um solo, né, que está com potência de 100 sacos por hectare, é um solo que mesmo com o veranico, mesmo com a temperatura alta, e a gente trabalha produtos fisiológicos e solo, tudo isso, e ele, naquele ano terrível de 25, 30 dias, você colhe 60 sacos, 65 sacos, você não quebra. Entende? Porque naqueles anos, 10 anos, qual é que 10 anos você tem todos os anos perfeitos? Não, de 10 anos você tem um que é perfeito, os outros todos têm problema. Né? É assim que funciona. Eu estou há 52 anos nessa lida. Então, agora, é isso que é. Então, quando a gente forma um solo com alta capacidade produtiva, ele automaticamente ele se torna resiliente. Entende? E aí eu fico muito tranquilo de falar isso, porque a fazenda que eu fui gerente durante 10 anos, hoje ela continua, ela nunca mais colheu mal. E ela está numa região que na Bahia é muito difícil de água. Então, formou um solo resiliente, produz bem nos anos que tem os probleminha, nos anos normais, nos anos bons, produz muito bem, mas naquele ano muito complicado, ela produz o suficiente para pagar as contas. Nós temos áreas em Tatuí, em São Paulo, que aconteceu a mesma coisa, temos áreas em Santa Catarina, no Mato Grosso, várias áreas no Brasil como um todo, e funciona assim. Então, nós temos que transformar. O segredo, então, dos 100 sacos de soja é nós formar esse solo, formar esse perfil de solo, que a gente vai falar muito durante o período, né? Física, química, biologia, a parte de genética e sim a parte que a gente consegue trabalhar. Existem produtos, Pedro, que ajudam nós nessa fisiologia. Extrato de algas,
Ácido salicílico, olha uma curiosidade, para quem talvez não seja tanto do agro. O ácido salicílico, hoje, ele é importantíssimo, é um hormônio, hoje, na verdade, indutor de resistência a doenças. E o ácido salicílico é o nosso AS. É o nosso ASzinho antigo, lá, aspirina, né? Então, até uma dica boa, assim, quando o pessoal lá ganhou umas rosas lá, umas flores, Pedro, bota água, bota um gelinho e bota uma aspirina lá dentro. Ele é um indutor de resistência, ela dura mais tempo. Isso a gente usa na lavoura hoje. Então, tem conhecimento, tem produto, basta a gente, de novo, botar em prática. Mas sempre com aquela história, nosso alicerce é o nosso solo, tá? Então, a gente faz essa escadinha que a gente fala. É porque não é assim do noite pro dia, Pedro. Não é assim, não, hoje eu peguei um solo, amanhã eu tô colhendo 100 sacos por hectare. Tem solos que aconteceu isso, né? A gente falou, por exemplo, lá, como a gente fala lá em Santa Catarina, pô, solos já que o pessoal vinha trabalhando muito bem, com rotação e tal, foi só fazer um ajuste fino. No primeiro ano, 110 sacos, 111 sacos, 98, beleza. Agora tem solos que a gente tem que construir. Então isso leva, eu falo sempre assim, ó, em 3 anos, se nós fizermos os investimentos corretos, a gente transforma um solo pobre, um solo que colhe 20 sacos quando dá um veranico, num solo que sim, chega nos 100 sacos, chega nos 60 quando dá o ano muito ruim. Mas tem que trabalhar aquela escadinha da produtividade que a gente fala muito dentro da raiz da solução. Né? Física de solo, química, biologia e fisiologia vegetal. Aliando ao capricho, Pedro, né? Ao capricho das coisas. Isso é mais ou menos por aí o caminho. Simples de falar, difícil de fazer, mas tem como sim a gente conseguir chegar lá. Em relação ao manejo do solo, Leandro, quais são as melhores práticas para reduzir a compactação em áreas de cultivo intensivo? Perfeito. Hoje, o nosso maior problema hoje é a compactação de solo, Pedro. A nível de Brasil, vamos falar uma média. Quando a gente sempre fala a média, né? Porque tem aqueles agricultores que estão melhores, mas a média. As nossas máquinas hoje são pesadas, a gente tem um tráfego muito intenso, e ainda mais quando nós temos regiões, por exemplo, Mato Grosso, onde tem safra e safrinha. Você pegar o sul do Brasil, por exemplo, a gente faz 3 safras, né? Onde se começa ali com feijão, faz uma soja, depois faz um trigo. Então, imagina esse tráfego de máquina o tempo inteiro, máquinas hoje pesadíssimas que tem lá dentro da lavoura. Então, isso acaba compactando o solo. E aí, o grande problema, Pedro, o grande problema hoje é que, na média, de novo, eu estou falando, as plantas de cobertura, elas não são trabalhadas corretamente. Aquele plantio direto que, entre aspas, eu faço há 30 anos, eu faço há 40 anos, mas plantio direto, de verdade, é plantio direto na palha. Tem que ter palhada, não adianta a gente colher uma soja e deixar lá um azevenzinho minguado, a boiada lá pisoteando tudo em cima, né? Vamos falar assim, ó, isso tudo vai compactando o solo. E esse é o principal problema que nós temos que atacar. Por quê? Porque quando a gente compacta, a gente comprime, nós diminuímos a capacidade de macroporos. Porque o solo, Pedro, para só o pessoal ter uma ideia, assim, ele é constituído de o solo em si, seja areia, silt, argila, tem os microporos e os macroporos. Microporos é onde fica a água, então o solo mais argiloso, ele tem mais microporos. É como eu falo sempre assim, um caninho fininho e um caninho mais grosso, né? Então aquele caninho mais fino, por causa de forças de adesão e coesão da água, então ela fica mais firme ali, e aquele poro maior é onde fica o oxigênio. Mas quando a gente comprime, o que acaba? Acaba perdendo o oxigênio. E uma coisa que é importantíssima todo mundo entender, se não tiver oxigênio no solo, a raiz não respira, as bactérias não respiram, os fungos não respiram, e daí tudo começa a complicar. Né? Então, o primeiro ponto é isso. E como é que a gente resolve esse problema da compactação? É através de uma rotação de culturas com plantas. Tem plantas com sistema radicular mais potente. A gente pode trabalhar muito isso. E também tem a parte mecânica, que na minha visão daí hoje, que é o subsolador, e hoje tem que ser um entendimento no agricultor brasileiro que existe uma diferença entre escarificador e subsolador. São 2 equipamentos com hastes, mas eles são diferentes. Antigamente a gente tinha muito escarificador, que é aquele que vai a uma profundidade mais baixa, 25, 30 centímetros, tem hastes mais perto, né? Então ele revolve mais o solo, e a gente revolver solo não é muito bom, porque você acaba mineralizando a matéria orgânica, que a gente vai falar muito sobre isso também. Mas tem o subsolador hoje, que são hastes mais profundas, são mais espaçadas, que não revolve solo. E ali você faz aquele terremoto no solo ali, que teoricamente abre as fissuras, né? Vamos pensar aqueles é como quando passa as hastes, é como se estrondasse todo o solo. Então estrondou, trincou, né? Que a gente brinca, né? Então vamos falar assim, trincou, aí ali aqueles espaços entra oxigênio. E aí
a gente entra com as plantas de cobertura para manter aquilo. E é cíclico, né? A cada tanto tempo, ele às vezes volta a compactar por causa de todo o tráfego de novo. Mas é dessa maneira hoje que a gente faz, e infelizmente, o mecânico, o trator puxando um sobressador, Leandro, gasta diesel, é caro, né? Tem que ter máquina potente, sim, infelizmente, né? Eu falo, Pedro, que é um mal necessário. É melhor nós fazer isso do que não fazer, e sim começar a trabalhar melhor depois as plantas de cobertura e tal, e com o tempo a gente fazer. Mas, na minha visão hoje, com o conhecimento que eu tenho, é muito difícil a gente conseguir deixar um solo descompactado, com bastante oxigênio, se de tempos em tempos a gente não interferir mecanicamente. Na minha visão hoje, na média do Brasil, ainda tem que muito a se evoluir nesse sentido. Então, a parte mecânica ela é fundamental hoje para a gente iniciar esse processo. Porque uma coisa que eu falo, Pedro, assim, muito importante, o pessoal, Leandro, mas tu vai gastar dinheiro com diesel e tal, tem que estar nas plantas de cobertura. As plantas de cobertura funcionam, mas elas são mais lentas. Então nós não podemos deixar o agricultor perder dinheiro 2, 3 anos. Interfere mecanicamente, quando for, a gente mede, né, tem os penetrômetros, a gente tem tudo. Não é assim um achismo, né? Tem medidas que a gente usa, aqui tem que fazer, aqui não tem que fazer, é tudo dentro de um padrão, não é assim na imaginação, não. Então, a gente faz esse processo, melhora a produtividade, o agricultor começa a melhorar e começa a melhorar como um todo o projeto. Mas a interferência hoje mecânica, né, no início, para que a gente tem que atacar, a primeira coisa é a parte física de solo, porque sem oxigênio, Pedro, ninguém sobrevive nesse planeta, né? Vamos pensar. Ou algumas bactérias que a gente chama anaeróbicas, né? Alguns seres anaeróbicos, que eles sobrevivem sem oxigênio, né? Como a fermentação aí, que faz a cerveja, a cachaça, o álcool, né? Beleza. Mas geralmente, no caso das plantas, eles não são benéficos, não. Na maioria deles não são, para desenvolvimento de planta e produtividade. Leandro, na tua opinião, como é que o uso de extratos de algas pode impactar a saúde do solo e o desenvolvimento radicular das plantas? Ótima pergunta. Hoje até mesmo a gente estava falando muito sobre isso. Vamos falar assim, um auxílio que veio nos últimos anos para nós. Hoje até tem diversos tipos de extrato de algas, né? Porque o extrato de algas em si, ele tem várias espécies. Tem espécies mais da parte mais europeia, no lado da Austrália, aqui no Brasil mesmo. Então, essas algas, dependendo, a maioria delas elas vêm do fundo do mar, né? Então, onde baixa e aumenta a maré, por exemplo, são algas que se especializam um pouco mais na parte de estresse, né? Assim, até de salinidade e tal. Por exemplo, Mascofilo nodoso, nós temos extrato de algas que é mais na região da Austrália, que é mais de temperatura. Mas como é que funciona? O que é o extrato de alga? É literalmente isso. Pega a alga, como ela se desenvolve em ambientes hostis, né? Porque imagina, baixa uma maré, sobe uma maré. Né? Ela daqui a pouco está debaixo d'água, daqui a pouco está ao relento do sol. Então ela desenvolveu ao longo dos anos mecanismos de defesa. E então ela forma algumas moléculas, e a mais, vamos pensar assim, a mais geral, uma molécula que se chama alginato, ou ácido algínico, e ele acaba sendo precursores de hormônios vegetais, principalmente, né, e de algumas outras substâncias que são desenvolvidas nelas. Então, hoje, o extrato de alga, pensando, ele é um excelente potencializador de enraizamento, né, principalmente aí. Por quê? Porque como ele é precursor hormonal, o que tem dentro desses extratos de algas, dentro de várias moléculas, tem alguns que induzem a produção de hormônios, né, como auxinas, citocininas, e isso estimula a planta a enraizar. Né? Tem a parte, depois a gente pode fazer aplicações na parte aérea, e isso pode ser para soja, pode ser para qualquer cultura. Também tem precursores de hormônios e também de alguns aminoácidos que faz com que a planta, a folha em si, né, ela seja mais resiliente, ela aguente temperaturas mais altas. Então é uma ajuda para a planta. É como se a gente desse vamos falar assim, vamos dizer, uma proteinada ali, né, no negócio. Então o que acontece? A planta acaba expressando melhor a genética dela. E pensando no primeiro caso, que é onde eu mais gosto do extrato de algas, que é no primeiro ponto, é o sistema radicular, mas aí vem aquela questão, Pedro, nós podemos usar extrato de algas e valer dinheiro, ganhar dinheiro, mas desde que você não tem tu tem que ter um solo que, tu quer que cresce raiz, mas aquele solo tem que dar condição para a raiz crescer, porque senão não adianta aquela história, você dá vacina em vaca morta, não adianta, né? Você tem que dar vacina em vaca viva.
né? Ou pensar assim, então você tem que primeiro ter um solo para depois se investir nesse tipo vamos falar assim, de produto, né, que tem hoje no mercado. E a gente trabalhando hoje, milho, Pedro, responde, mas responde muito mesmo a esse tipo de manejo, né? E só que às vezes até doses um pouco maior do que a indústria fala. Nós temos hoje nós temos que evoluir muito em pesquisa, né, nesse sentido, e determinar potencial produtivo do teu solo. E na parte aérea também do mesmo jeito. Hoje a gente consegue regular tamanho de planta, nós conseguimos deixá-las mais resilientes à parte de temperatura alta, temperatura baixa, estresse luminoso, Pedro. Hoje é muito. Aqui no Nordeste nós temos problemas sérios com muita intensidade de luz, né? A região de Petrolina, das frutas ali, eles são muito craque. Também vamos ver se a gente consegue trazer o pessoal aqui. Aquela região ela está 15, 20 anos na frente nossa. Coisa de primeiro mundo. O conhecimento, a tecnologia deles lá em Petrolina, nesse sentido de entender planta e fisiologia de planta, é muito grande, né? E a gente vai trazer isso para dentro da soja também. Mas o extrato de algas, como tu bem perguntou, então hoje é um produto, sim, que nós temos que lançar a mão, né, para nós ajudar a planta a expressar o potencial genético. Isso serve para qualquer cultura, Pedro. Leandro, quais os parâmetros que tu considera recomendar na aplicação de biológicos do solo? E como isso influencia a microbiota local? Hoje, assim, a evolução do conhecimento, e principalmente de espécies e cepas, tá gigantesco mesmo, assim. Tanto é que o investimento hoje de multinacionais em cima disso está muito, muito grande, né? Porque o resultado que está provindo desse tipo de tecnologia está sendo muito interessante. Porque, na verdade, né, o nosso solo como um todo ele é vivo. Então, nós temos que condicionar isso. Então, hoje nós temos desde solubilizadores de fósforo, que fala para mim, entre aspas, porque, na verdade, ele estimula crescimento radicular, né? Mas hoje nós temos várias bactérias e fungos que ajudam com que a planta potencialize toda a genética dela. E a planta entende isso. Ela sabe do que ela precisa e ela sabe com quem ela pode contar lá no solo. Nós temos ainda o nosso conhecimento em termos de associações simbióticas, ou até de um ajudar o outro. A planta ajuda a bactéria ajuda a planta. Elas tem toda essa interação. É assim que funciona numa floresta, vamos pensar. Né, que às vezes lá não é nunca nem muito adubado, mas funciona, né? Então a planta sabe disso, porque o nosso solo com material de origem, muitas vezes tem muito mais fósforo, né, do que a gente apresenta nas nossas análises. E aí essas bactérias ajudam a que esse fósforo se torne mais disponível. Hoje tem estudos de potássio, a parte de nitrogênio também. Então nós temos que usar, né, essas bactérias, né, para auxiliar a planta, e ela sim fazer essa interação uma com a outra. É aquela velha história que 1 mais 1 vai gerar 3, né, Pedro? Então, vale a pena sim. Hoje nós entendemos, é um conhecimento que ainda está bastante... Se sabe muito, mas ainda tem muito, muito mesmo a evoluir, tá? Mas já tem bastante espécies, cepas muito eficazes nessas simbioses que acontece entre plantas. E de novo, na minha visão, Pedro, a alta produtividade hoje, de forma de qualquer cultura, está muito ligada à biologia. Isso nós estamos falando da parte nutricional, mas hoje tem bactérias bactérias e fungos que agem como fungicidas, como inseticidas, e nós unir essa parte biológica com a química nesse primeiro momento, a gente está potencializando os dois. E aí a gente ganha em produtividade. Então é mais ou menos por aí a ideia do negócio, né? Quero falar contigo um pouquinho sobre palhada. Tá. No contexto da agricultura regenerativa, como a palhada pode ser utilizada para melhorar a fertilidade e a estrutura do solo a longo prazo? Essa talvez seja a parte mais importante, Pedro, uma excelente pergunta, porque, na verdade, a palhada ela é como se fosse o coração de tudo. Né? Vamos pensar assim, a palhada ela é tão, tão importante e tem tanto poder, porque ela interfere em em todas as partes de um solo, de uma planta. Porque, teoricamente, a palhada ela é a comida para tudo. Né? Vamos pensar, porque hoje, da onde que vem do que uma bactéria sobrevive, um fungo sobrevive? Né? Além de, às vezes,
a parte que tem com plantas, né? Mas de modo geral, é justamente a palha é a fonte de alimento para esses seres vivos. É ali que está o carbono, o nitrogênio que eles consomem, né? E olha que é legal, para a gente formar matéria orgânica, o segundo plano depois da palhada é formar matéria orgânica. E por que a matéria orgânica ela é importantíssima para nós? Porque além de ela servir vamos pensar assim, de um reservatório de nutrientes, porque quando temos a palhada e ela forma a matéria orgânica, que está dentro da matéria orgânica, almina, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, ali se gera muita carga negativa. Então ali absorve nutrientes como cálcio, magnésio, esses catiônicos, os positivos. Então ela consegue guardar esses nutrientes. Mas tem um outro ponto que é importantíssimo da matéria orgânica, que é a capacidade que tem de armazenar água. A gente fala que um ácido fúlvico, isso está na literatura, o ácido fúlvico, que é uma das partes da matéria orgânica, ele tem a capacidade de absorver 20 vezes o peso dele em água. Então, quando a gente coloca mais matéria orgânica no nosso solo, a água da chuva que infiltrou, ela fica armazenada ali por mais tempo. E é por isso que eu falo que dá para a gente colher 100 sacos de soja, mesmo com veranico, com 15 dias, 20 dias sem chover, porque o nosso reservatório de água está ali perante a matéria orgânica e um solo bem descompactado. Mas tudo vem da palhada. E aí vem duas coisas muito importantes, Pedro, que é a quantidade de palha que a gente coloca na superfície do solo e a qualidade. O que é a qualidade? Pensando em matéria orgânica, nós temos que saber do que é formada aquela palha. Porque hoje, dentro do contexto, uma folha, vamos dizer assim, ou a parte da matéria seca, ela pode ser celulose, hemicelulose, lignina, entre outros. Mas a lignina é uma molécula, é uma parte bastante importante que está dentro da palha, que vai formar mais matéria orgânica, e matéria orgânica de mais qualidade. E isso está dentro das gramíneas, tem todos os estudos que a gente faz, que tem, né, já mostrando tudo isso aí. Então, o que acontece? A palha em si, e principalmente das gramíneas, porque as gramíneas dão quantidade. As leguminosas, como a soja, como tem muito nitrogênio, ela dá menos quantidade de matéria seca. Então, matéria seca em pouca quantidade acaba não formando a matéria orgânica, ou não é suficiente para formar matéria orgânica. Por isso que nós temos que entender, então, culturas ou plantas de cobertura, de forma geral, ou até plantas que a gente comercializa, como sorgo, como o milho, entre outras aí, que também que dão bastante massa seca, né? E isso é transformado em matéria orgânica, porque no final das contas, a palhada serve para quê? Para reciclar nutrientes, colocar lá como matéria orgânica. E daí, um segundo ponto que é importantíssimo, que é o cobrimento, o recobrimento do solo. Porque também, né, essa parte de cobertor térmico, né, o ar-condicionado, porque se nós tivermos um solo exposto à temperatura do solo, para aqueles seres vivos que nós estamos querendo colocar ali, as bactérias e fungos, é letal. Porque você chega a uma bactéria, a maioria, não sobrevive a 45 graus, a 60 graus. Tem algumas que sim, mas a maioria não. Então a palhada ela tem duas aptidões. É servir de alimento para esse solo ficar vivo com essas bactérias e fungos, e daí isso ser transformado em matéria orgânica, que vai ser, né, a nosso reservatório de nutrientes e de água, e também formar essa coberta, onde o solo vai ficar numa temperatura mais baixa, em torno de 30 graus até 35 graus. Então a palhada hoje ela é fundamental, e a gente tem que investir nela. Hoje nós temos falado muito que o agricultor ele tem que entender que a planta de cobertura ela tem que ser encarada como uma planta comercial, porque lá no início eu falei, para nós colher 100 sacos de soja, nós temos que trabalhar o sistema. Então a planta de cobertura ela tem que entrar e ela tem que ser, ela não te dá às vezes o dinheiro diretamente na venda de um grão, na produção de um grão, mas ela te dá indiretamente depois na melhora da produtividade, né, da cultura que tem por consequência. Então hoje, Pedro, não existe, né, os 100 sacos de soja menos com veranico, ou não existe lucratividade, né, vamos falar sustentabilidade, se não tiver esse contexto de palha no sistema todo ano, pelo menos uma vez durante o ano. E esse é o grande, vamos dizer, desafio que nós temos, né, hoje em dia, de sim, né, levar para o agricultor. Nós temos que achar uma maneira que ele entenda isso, que ele foque nisso, porque essa é a salvação dele. A palhada é a base, e nós temos que fazer com que ele entenda e coloque em prática isso, como muitos já fazem no Brasil, mas ainda, vamos pensar, são aquela minoria de 20%, 30%, né, que está
fazendo, os outros 70% não fazem, e por isso que cada probleminha que dá, se o Trump ganha, se o Trump perde, se a China para, se a China não para, nós estamos sempre naquela gangorra, né, que um dia nós estamos ricos, outro dia nós estamos pobres. Né? Então, vamos falar assim, Pedro, nós temos que começar. Esse é o ponto. É aí que nós temos que chegar e fazer com que o agricultor entenda e coloque em prática. Leandro, como é que a análise foliar contribui para um manejo nutricional mais preciso? E quais são os indicadores críticos que tu observa sobre isso? Beleza, ótima pergunta também. Isso é uma segunda parte do processo de alta produtividade, porque tem um item que é muito importante, Pedro. Quando a gente faz análise de solo, né, nós vamos querer saber o que está no solo, os reagentes que a gente usa lá para determinar um fósforo, um potássio, um magnésio, eles foram todos estudados de uma maneira que aqueles reagentes que é colocado para extrair um fósforo, por exemplo, é como se estivesse imitando a planta. Mas não é a planta, porque cada espécie ela exuda nutrientes, assim, ácidos ali, por exemplo, para absorver determinados nutrientes. Cada planta é de uma espécie diferente, e às vezes dentro da própria espécie é diferente. Então, a análise de solo, ela nos dá um parâmetro, ela nos dá um norte, ó, por aqui é o caminho. Mas a gente sempre fala o seguinte, a verdadeira extratora é a planta, isso já falava meu professor Fernando. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que analisar a planta. É ela que está nos dizendo se aquele nutriente que está lá no solo está chegando nela. Porque às vezes você tem, como o solo, esse é o grande desafio da agronomia, o solo, os nutrientes, 1 mais 1 não é 2. Geralmente não é 2. Ele pode ser 3, ele pode ser negativo, porque eles se interagem. pH de solo, cálcio interage com magnésio, o cálcio interage com o cobre, o potássio com magnésio, então, molibdênio com enxofre, com fósforo, então tudo interage, e essa é uma dinâmica que a gente tem que entender. Mas aí o que acontece? A gente analisando a folha, a gente consegue ver, não, peraí, tinha fósforo no solo, lá na folha tem fósforo, e a gente produziu tanto. Então a gente começa a fazer essa analogia e essa correlação. Aí nós começamos a entender parâmetros, porque às vezes acontece muito de ter, dentro do parâmetro pré-determinado, era um nível médio, mas na planta tá bom, então ela fez alguma coisa que para ela estava bom. Então a análise de folha, eu falo como se nós fosse fazer o nosso exame de sangue, Pedro. Né? Vamos assim que a gente vai para o laboratório. Vamos lá, análise de solo, nós vamos lá no médico, ele dá uma olhada, ele aperta a nossa barriga lá, olha o ouvido, não sei, peraí, aqui tá dando um norte, doeu aqui, apertou aqui, tá doendo aqui, pronto, esse é a análise de solo. Agora, eu quero ter certeza do que é, a gente vai para o laboratório, né? E esse é outro parâmetro importante, e o agricultor ele tem que aprender a usar, é fazer o exame de sangue. O que é fazer o exame? Analisar a folha, e principalmente na soja, Pedro, hoje nós temos condições e tecnologia para nós entender a seiva, o pecíolo, que é ali o Nutrifólio tem o pecíolo. A gente consegue analisar ali e ver o que tem na seiva. O que é a seiva? É como se fosse nosso sangue. A gente analisa o que tem ali dentro. E aí a gente começa a correlacionar com produtos, com fonte de produtos. E ali vai nos dando parâmetros. Pera, isso aqui está baixo, eu tenho que aumentar. Então eu aumento no solo, eu faço aplicação foliar, que hoje sim existe. A folha hoje, ela também é uma boca. Antigamente, boca de planta é só raiz. Não, negativo. Hoje, folha, a gente consegue fazer com que a folha absorva nutrientes, sim. Principalmente os micronutrientes. Né? Por que os micro é possível via folha? Porque eles são em gramas por hectare. Quando é quilos por hectare, realmente, a boca é raiz. Né? Não tem como a gente colocar quilos por hectare de nutriente pela folha. É aquela história, vamos pensar, fazer uma analogia, Pedro. É como se nós quiséssemos botar um monte de feijão lá e arroz para injeção na veia. Não dá, não. A gente tem que comer pela boca. Agora, aquele aminoácidozinho, aquele nutrientezinho, a gente pode colocar alguma coisa através do soro, vamos pensar assim. Entende? Então, é por aí. A análise de folha hoje ela é importante para quê? Para nos mostrar, dizer, estamos certo, estamos errado. A planta, ela vai nos mostrar e através de números a gente vai correlacionar para quê? Para que depois a gente consiga aumentar uma adubação, a gente melhora a quantidade de gramas ou quilos por hectare de um determinado nutriente e a gente vai analisando, correlacionando sempre com a produtividade. Então a análise de folha hoje, ela é tão, ou até duvido um pouquinho, até mais importante que a análise de solo. Mas daí, Pedro, agora vem o nosso dilema. Não fizemos nem análise de solo direito no nosso país. Muitos agricultores, por incrível que pareça, nem solo faz. Imagina se faz folha, né?
Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio e o propósito de vida hoje que a gente tem, né? Eu, pelo menos, a minha vida, eu vou me dedicar a isso, né? É levar esse conhecimento para o agricultor e fazer com que, sim, ele aprenda a analisar mais, né? Porque quando a gente tem dados, a gente começa a tomar decisões mais acertadas. Leandro, no manejo de plantas de cobertura, quais as espécies tu considera mais eficazes para a fixação de nitrogênio e aumento da matéria orgânica do solo? Rapaz, essas perguntas tá boa hoje, viu, Pedro? Vamos falar assim, são bem interessantes mesmo. E hoje, assim, a planta de cobertura hoje, aí nós vivemos um dilema, Pedro. Porque a planta que nós precisamos de carbono, que nos dá quantidade de carbono, né? Vamos pensar dessa forma, vamos pensar aí a base da matéria orgânica, porque vamos só para o pessoal entender um pouquinho assim, o que é a matéria orgânica hoje? Né? O que é composta basicamente, a maior parte da matéria orgânica? É a parte de carbono, hidrogênio e oxigênio, e daí tem bastante nitrogênio, fósforo, enxofre e um pouco de boro. Né? Entende? Então, o que é? Então, nós precisamos desses nutrientes para formar a matéria orgânica. Né? Que a matéria orgânica, então, são almina, ácido fúvico e ácido úmico, que daí depende de onde que ela vem, é uma sequência de moléculas ali que num outro momento a gente pode falar. Beleza. Mas o nitrogênio, então, para formar matéria orgânica, ele é importante. Né? Se não tiver nitrogênio, a gente não forma matéria orgânica. Beleza. Como é que nós vamos fazer isso? Então, só que nós precisamos de carbono. E as gramíneas, né, que a gente fala lá, braquiária, aveia ucraniana, aveia preta, aveia branca, o sorgo, o capim-sudão, os pânicos, mombaça, também tem vários. Eles são muito potentes em carbono, porque eles dão muita massa, né? Eles dão muita matéria seca. Mas ali tem muito carbono, hidrogênio e oxigênio, vamos pensar assim. Tem nitrogênio? Tem nitrogênio, tem fósforo, mas a quantidade é um pouco menor, mas principalmente o nitrogênio. Aí o que acontece? Nós precisamos aportar isso. E aí sim, existem outras plantas, outra linha de plantas, como cortalária, como ervilhaca, como o próprio nabo, tem feijão, tem mucuna, tem várias aí que aportam nitrogênio. Mas aí vem o desafio do Brasil. Hoje, no Brasil, né, de forma geral, no Cerrado, principalmente, devido a esse período de seca que a gente tem, né, vamos dizer assim, de maio ali para frente, é muito difícil de desenvolver plantas de cobertura que vão pensar tem essa base nitrogenada maior. Então complica um pouco a nossa vida aqui no Cerrado. Por isso que eu falo hoje que a braquiária, para mim, ela é a maior potência nisso, de a gente melhorar a matéria orgânica e tudo, mas pensando em cerrado. Apesar que, Pedro, no Rio Grande do Sul, nós estamos com excelentes lavouras de milho com braquiária no Rio Grande do Sul. Né? Milho safra com braquiária. Então, ficando lindo mesmo. Está dando um aporte de massa muito potente, porque não tem nada que seja melhor que braquiárias ou pânicos. Não tem. Hoje não tem. Nenhuma aveia ucraniana não chega aos pés. Sorgo não chega, milho não chega. Né? Tem dados do professor Favarin, da Exalc, que mostra que a braquiária tem a potência de uma floresta amazônica de sequestrar carbono. Tem a potência, a única coisa que consegue sequestrar carbono, porque na verdade até um outro assunto, o sequestro de carbono é o quê? É pegar gás carbônico e transformar em matéria orgânica. Então, para sequestrar carbono, tem que fazer matéria orgânica. E a braquiária é importante nesse sentido. Então, essas plantas tem que entrar no sistema. No cerrado, na minha visão, a gente tem que, num primeiro momento, então, aportar um pouco mais de adubação, nitrogenada mesmo, né? E parte das lavouras, quando ainda pega um pós-soja, que ainda pega chuva, a gente consegue fazer uma crotalária, um trigo mourisco, beleza. No sul, pegar Paraná para baixo, sul de São Paulo para baixo ali, até consegue trabalhar um pouco melhor, porque teoricamente tem chuva o ano todo. Então a gente consegue aportar principalmente uma ervilhaca. Uma ervilhaca, meu Deus do céu, né? É muito bom, né? Nesse sentido de aporte de nitrogênio. Por isso que a gente consegue melhorar até nitrogênio mais facilmente no sul, em função desse tipo de planta cobertura, em função de temperatura, que pega o inverno, então é mais lenta a degradação. O cerrado é um desafio diferente. E aí, Pedro, que tal o negócio? Né? Nós temos que entender que sim, esse paradigma, nós temos que usar a braquiária, ou milho com braquiária, ou sorgo com braquiária, qualquer coisa com braquiária, Pedro. Eu falo até melancia com braquiária, né? Vamos falar assim, a gente tem que fazer, aportar nitrogênio, que a gente vai colher mais e vai aportar matéria orgânica no nosso solo. Né? Então é unir tudo isso aí, né? A parte nutricional com as diferentes espécies aí nesse sentido. Né? Entre gramíneas, leguminosos ou as nitrogenadas. Leandro, muito obrigado pela participação. Semana que vem estamos de volta com mais um programa. Amém. Boa noite. Obrigado aí por toda essa oportunidade, Pedro. Eu sou grato mesmo, né? Uma honra. E se Deus quiser, nós vamos fazer excelente trabalho aí, levando
o propósito de a gente melhorar a vida de todo mundo com conhecimento, né, Pedro? Por aí. Uma honra mesmo, muito obrigado também. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos os telespectadores e fiquem atentos à nossa programação. Até lá!